Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Gilson de Souza, vereador, professor Gilson de Souza, do PSD. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, prazer é meu. Importante sempre esse momento. Eu gosto muito desse momento para a gente poder conversar um pouquinho sobre educação, sobre nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. É muito bacana. O senhor é vereador, mas é professor e está linkado porque faz um trabalho aqui em busca de avançar nas questões da educação. É ligado diretamente à Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores e fez inúmeros projetos ao longo do ano aí para que houvesse aí o avanço na nossa educação. Como vice-presidente da Comissão de Educação, como é que estão os trabalhos nessa importante comissão? Bom, primeiro que eu nunca escondi que o meu trabalho aqui, o que eu gosto mesmo, é cuidar da educação do nosso município. É óbvio que a gente aqui como vereador acaba atendendo todas as demandas e eu acabo entrando em outras demandas de transparência, de fiscalização, a fiscalização muito forte, mas a educação é algo que eu tenho um bom conhecimento e é algo que eu gosto até pelo bom trabalho que a gente tem junto aos diretores, professores, o pessoal voltado para a educação. Então, através da Comissão de Educação, a gente tem avançado muito, né, e eu sempre digo, né, o trabalho que a gente fez e o poder público nos deixa um pouco triste porque demora muita coisa que a gente planta. A gente começou desde 2017 essa briga, 2018, 2019 inteiro e agora no final do ano que algumas situações que nós começa a clarear, né? E isso, eu sou o vereador de primeiro mandato, eu não tinha essa noção, né, de que a gente ficava frustrado, e eu falava várias vezes aqui também contigo da minha frustração, que trabalhava, lutava e a coisa não andava, e a gente observa que agora, muitas das lutas que nós fazíamos lá em 2017, 2018, hoje nós começamos a observar e plantar, e quem sabe 2020 a gente consiga ter isso de forma mais prática. Ô vereador, é público, o senhor sempre batalhou nessa falta aí de vagas no CIs aqui da cidade de Blumenau, e o senhor sempre tentou buscar soluções. E lá atrás o senhor falava na possibilidade, então, né, que o município comprasse vagas em creches particulares e tal. Até algumas pessoas falaram que isso não existia nenhuma possibilidade de acontecer e tal. Verdade. O senhor continuou insistindo. Verdade. E hoje o Executivo vai conseguir comprar vagas nas creches particulares. O senhor tem acompanhado todo esse processo? Como é que está essa questão? Será realmente positivo para a nossa comunidade? O bom desse programa é isso, né? Você deixa a sua fala gravado e aquilo que fica gravado aqui não tem como voltar. Então, desde o primeiro programa, a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui no Fala Vereador, eu falei que não me conformava com a situação de nós termos aí uma fila enorme de espera, os pais sofrendo, as mães sofrendo por não ter vaga na creche, e eu sempre comentava aqui contigo que eu não admitia isso, que era importante, que nós tínhamos condições, já que não tínhamos o número de creches suficiente para ter essa vaga, que se comprasse do sistema privado, e tem vagas ociosas no sistema privado, e que era possível, embora como tu mesmo falasse, muita gente dizia que não é possível, inclusive é até mais barato a compra dessas vagas de creche, e nós tentamos aqui via projeto, tentamos 2 vezes tentar para o projeto, foi vetado na CCJ, batíamos aqui na tribuna, cobrávamos do Executivo, e ao final deste ano foi aí anunciado 2.000 vagas, né, compras de vagas da iniciativa privada, que é possível, vai acontecer e vai beneficiar os pais, as pessoas que realmente precisam. Então eu tenho uma expectativa aí que a gente vai diminuir e muito a fila de espera com essa compra, né? Como eu te disse, tem na iniciativa privada, tem ociosa vaga e a prefeitura pode fazer essa compra sim, lógico, dentro de um edital, dentro todo da legalidade, é possível e vai acontecer e é importante que isso venha a ajudar a nossa cidade. E o senhor falava na época que seria, inclusive, tem a possibilidade, inclusive, de ser mais barato do que a própria vaga do município, né? Muito. Por quê, vereador? Só para tu ter uma ideia, a média da vaga do público é em torno de 1.000, 1.200, né? Porque tu tem toda a folha de pagamento, funcionário público, isso depois vai também, enfim, vai toda uma onera tudo. E a competição que existe no setor privado, nós temos um número de vagas ociosas, então ali é oferta e demanda.
Então acaba diminuindo o preço mais ou menos que tem hoje na iniciativa privada, em torno de R$800 a R$900, ou seja, bem mais abaixo dos 1.100, 1.200 que se paga no público, né? Ou seja, porque há competitividade entre os CIs, entre as escolas privadas que querem, obviamente, ofertar essas vagas e querem ter essa, até porque tem a capacidade ociosa que a gente chama, né? Ou seja, se eles têm com a capacidade ociosa lá, eles já estão com a estrutura pronta para utilizar. Então, se tem a estrutura para utilizar 30 crianças, né? Para ter 30 crianças, eles têm 20 crianças, ou seja, tem 10 vagas aí ociosas que para eles não faz diferença se tem ou não essa vaga ociosa. Ele precisa ter essas pessoas, então, ter essas crianças dentro da sua iniciativa privada. Então, tu observa a competitividade que, infelizmente, no poder público não há, né? A ideia agora, o senhor deu a ideia, o executivo comprou essa ideia, está sendo colocada à disposição e agora é fiscalizar todo esse trabalho, né? Fiscalizar, mas aí que eu digo, vai ser feito de forma muito bacana, porque não é assim em qualquer instituição, né? A instituição tem que estar cadastrada no Conselho Municipal de Educação, ou seja, vai ser todo dentro de um parâmetro, não é qualquer instituição que vai poder ser habilitada. Se eu não me engano, a última conversa que eu tive com a Secretaria de Educação, tem em torno de 29 instituições apenas que estão hoje dentro dos critérios que podem ofertar estas vagas, ou seja, nós também temos que ter um cuidado, não é simplesmente ir lá e colocar nossas crianças e comprar qualquer vaga em qualquer instituição. E eu vou fazer, obviamente, a partir de 2020, uma fiscalização muito intensa em cima dessas vagas que são ofertadas pela rede particular. Bom, vereador, nós temos hoje uma demanda aí de quantas vagas aí nessa fila? Na verdade, nós tínhamos 5.000, e aí foi feito todo um recadastramento. Parece-me que eu acompanhei os últimos dados, abaixou para 3.000, olha só a importância, né? Porque aí crianças que estavam na fila replicada, era criança que já não estava mais na cidade, que tem essa sazonalidade, mudou, então baixou para 3.000 e alguma coisa, mas aí você vê a importância, né? Baixou para 3.000 e pouco. Eu até falei para um prefeito e para a secretária que há possibilidade, a gente sabe quanto é difícil, mas se fizer tudo certinho, a compra das 2.000 vagas, a inauguração desses novos CIs que estão por vir, né? Nós praticamente conseguimos zerar a fila, né? Praticamente zera a fila, né? E isso é importante porque é o que eu te digo, né? Quando se faz gestão, quando se faz com responsabilidade, com inteligência, que é algo que nós vamos cobrando aqui, e tu é testemunha, desde 2017, 2018, 2019, que se faça gestão com inteligência, nós aí conseguimos resolver os problemas da nossa cidade. O vereador, o senhor sempre batalhou também pela descentralização dos recursos, para dar mais autonomia para o diretor, aquele que está lá na linha de frente, tentando recursos para arrumar uma torneira, tentando recursos para colar um azulejo que cai, né? O senhor sempre batalhou por essa descentralização. Inclusive, o senhor fez um projeto de lei aqui, não passou também, que criava aí o cartão gestão e tal, e parece que agora, de tanto bater na tecla, há exemplo até do próprio governo do estado, que o senhor falava que já tem alguma coisa nesse sentido. Blumenau, o município vai começar a ter uma questão, um cartão de gestão à disposição dos diretores, é isso? Por isso que eu digo, contra a imagem, quanto o que está gravado aqui, quanto o que tu fala, não tem que voltar atrás, né? Eu sei que muitas vezes o executivo não quer dar crédito ao nosso trabalho, à nossa luta, mas faz parte, eu aqui venho fazendo o meu trabalho. E eu vou te usar o mesmo exemplo que eu falei em 2017, aqui também nessa fala vereadora, onde eu disse, nós precisávamos descentralizar esse recurso, deixar o recurso na mão do diretor, porque ele pode evitar, sim, um transtorno maior. Por exemplo, quebrou 3 telhados. Vou usar exatamente o mesmo, se pegar há 2 anos atrás o que eu falei aqui, é a mesma coisa. Se você tem um telhado, quebrou lá 3 telhas, 3 telhas quebrou com relação a um evento, sei lá, vento, chuva. Se você tem esse cartão, gestão, que a gente chama, o diretor não precisa ficar esperando para licitação, chama, às vezes não tem licitação, vai lá 1 mês, 2 meses, chove, aquele problema da telha já passa para madeira que tem lá, já passa para o forro, já passa para daqui a pouco você vai ver, está toda a estrutura comprometida. Se ele tem o cartão gestão, o diretor pode sim fazer e deve fazer a gestão, porque ele pega esse cartão, ele vai lá na material de construção da própria comunidade, que isso é importante, é recurso que fica dentro da próprio bairro, ele vai lá, às vezes até tem um pendurazinho lá no dono do material de construção, no mercadinho, ele vai lá, passa o cartão e compra as 4 telhas, e aí um próprio pai pode fazer esse serviço, ou ele até pode contratar o serviço, embora a gente sabe muito bem que tem muito pai que pode ajudar a fazer esse trabalho, e vai lá, compra as telhas, coloca as telhas, resolve rapidinho, ou seja, e não só isso, a maçaneta de uma porta, a tampa de um vaso sanitário,
Ou seja, nós temos que dar essa descentralização que já funciona no Estado, que já tem nas escolas do Estado e que agora, a partir do ano que vem, pelo anúncio do prefeito, vai fazer. Nós tentamos aqui, através de projetos, é difícil, isso que eu digo, para mim é muito complicado, vereador de primeiro mandato, é frustrante, você bateu em 2017, você bateu em 2018, você ficou 2019 inteiro para bater e agora, em 2019, finalzinho de 2019, se anuncia-se para o ano que vem. É triste, é chateado, mas eu fico feliz que toda essa luta agora a gente conseguiu. Que a gente prova e mostra lá desde 2017 que a gente não fala bobagem, que a gente está aqui trabalhando, que a gente conhece a educação, não só a educação, mas a gestão de uma forma geral. Tudo aquilo que eu falava lá atrás, a gente mostra que é possível e acontecer isso. A cidade tem que ter gestão, tem que fazer a gestão como eu sempre cobrei aqui e quando se faz, acontece e a gente vai observar o quanto, você vai ver o quanto vai melhorar nas escolas com esse cartão gestão que o diretor pode fazer, porque daí nós vamos cobrar, inverter a lógica. Sim. O diretor vai ter que ser um gestor, Sim. porque eu quero ver ele simplesmente chegar lá e dizer para mim, não, tá faltando, não, então tu tens um valor X. A secretaria não mandou, né? Não precisa mandar, você, uma maçaneta aqui, meu querido, você tem o cartão, vai lá, compra a maçaneta, compra e faz. Não, mas aqui o vaso, a tampa do vaso tá por quê? Você pode ir lá passar o cartão e comprar. Então muita coisa vai ser resolvido nesse sentido e eu estou ansioso para que ano que vem tudo isso que nós estamos lutando desde 2017 agora se concretize ano que vem. O vereador, é uma luta, né, essa questão da educação. O senhor, na avaliação do senhor, tem avançado? A educação no município tem avançado? Olha, vou ser bem sincero, precisa avançar muito mais. Né? A gente sabe que no último, até fica um pouco frustrante, né? Nós estamos em 2019. Em 2019 a gente começou a sentir alguns resultados, né? E aí a gente fica naquela, estão fazendo isso porque ano que vem é ano eleitoral? Isso me entristece um pouco, né? Mas precisa avançar muito, principalmente na questão estrutural. Na questão de manutenção das escolas, que nós vimos aí diversos aí escolas reclamando, telhado quebrado, telhado caído, quadra, enfim, ou seja, escolas muito antigas que mereciam ter esse cuidado, mereciam ter essa gestão, né? Falta de vaga nas creches, nos CIs, ou seja, quanta coisa, a valorização do professor, que é algo que a gente ficou batendo nessa tecla, agora vão dar o abono, que aí é questionável, de R$15 por dia, é uma valorização, é importante. O coordenador com 40%, ou seja, quanto tempo de luta, ou seja, e nós temos que avançar muito, mas é muito recurso que precisa ser feito, são muitas escolas que precisam ser reformadas, se eu não me engano, por baixo, eu vou te contar, são 10 escolas no nosso município que não tem ginásio. Que não tem ginásio para fazer educação física. Você imagina só quantos anos nós temos aqui e escolas aí centenárias que não têm ginásio, não dá para entender. Então, escolas que não têm acessibilidade, e aí uma das lutas que a gente briga muito é a acessibilidade nas escolas, aí todo mundo fala, mas não se tocava nesse assunto agora. Né? Antigamente não se falava nesse assunto de acessibilidade, se começou a se tocar agora esse assunto. Mas então que agora se faça um planejamento, se faça uma organização, e isso a gente vem batendo muito na tecla da Secretaria de Educação, não só da Secretaria da Educação, né? Em todas as outras áreas, em todas as secretarias que a gente precisa ter organização, precisa ter planejamento, não dá para fazer mais de qualquer jeito, a população não aceita mais fazer de qualquer jeito, nós precisamos ter planejamento, organização e gestão. Ô vereador, o senhor visitando as escolas, viu as demandas das escolas e como o senhor falou, né, não dá para fazer tudo, é frustrante às vezes o trabalho do vereador porque fala, reivindica, mostra o caminho, né, fala de projetos e acaba, às vezes as coisas não acabam acontecendo. O senhor não se aguentou, pegou e foi a Brasília para ver essas possibilidades de liberar recursos aí na área da educação. Como é que foi essa viagem a Brasília? Foi muito bacana, eu fazia tempo, né, eu nunca fui a Brasília, foi minha primeira vez, mas eu não queria ir para Brasília de qualquer forma, eu queria ir realmente com, né, nós tínhamos algumas demandas para ser feitas, né, alguns recursos para se destravar da cidade, principalmente no FNDE, na Secretaria no Ministério da Educação, onde nós tínhamos que destravar para essas creches que estão aí um embrólio do governo municipal, alguns recursos que a gente veio pleitear junto aos nossos deputados também. Então a gente aproveitei inclusive que a Câmara Mirim já estaria lá, porque a Câmara Mirim vai todo ano para fazer lá o plenarinho, que eles chamam lá. Então eu aproveitei, vou fazer no mesmo período que eles estiverem lá também, porque eu aproveitei também de forma pedagógica e incluí eles nas minhas agendas, né? Levei alguns representantes da Câmara Mirim, jovens ali, para estarem junto comigo, nada mais do que um educador e os alunos estarem juntos, brigando, reivindicando por melhorias na nossa cidade para trazer recursos. Então tive contato com vários deputados,
deputados, né? O ex-deputado João Paulo Kleinobing abriu as portas de Brasília para nós, enfim, do FNDE, e a gente conseguiu destravar alguns recursos para esses CIs, para que iniciasse, né, reiniciasse, na verdade, as obras desses CIs que são tão importantes para a nossa cidade. Pleiteamos alguns recursos para a educação especificamente, né, com o Gilson Marques, o deputado lá do Partido Novo, enfim, que é o único deputado aqui da nossa região, então pleiteamos isso com ele, o meu xará, não o conhecia pessoalmente, até fiz o cadastro junto com, ele tem um jeito diferente de descentralizar as demandas, né, que é chamado projeto sem barganha, a gente chama sem barganha porque tem que cadastrar esse projeto dentro do site, ele criou um site exclusivo para isso, porque ele não queria lá simplesmente fazer a barganha que a gente chama, né, vou dar aqui para você, vereador, você está dependendo de mim, então não esquece que eu te ajudei. E eu não conhecia ele, inclusive fui o único vereador de Blumenau, se eu não me engano, o único vereador do estado de Santa Catarina que fez o cadastro, tudo bonitinho, cadastrei, se eu não me engano, 8 projetos da área da educação e um projeto da área da saúde, e aí a gente conseguiu, aí foi contemplado em torno de 300 mil. Olha que bacana, fomos o único, de Blumenau tenho certeza que nós somos o único, de Santa Catarina eu não me lembro, mas o único vereador, independente de questão partidária, eu não o conheci, depois, lá mesmo no dia, a gente se apresentou, e lá no dia ele disse, olha, um dos teus projetos, de forma criteriosa, foi aprovado, então nós estamos mandando a partir do ano que vem 300 mil reais para a educação, para que vocês possam fazer. Então essa é a forma bacana. E detalhe, né, eu fui com a minha viagem, eu mesmo fiz o meu custeio, né, eu custei, não usei diárias, não usei nada, é um jeito diferente que eu gosto de deixar bem claro, não é fazer populismo nem nada, mas eu acredito que nesse caso em específico, eu preferi optar também em não utilizar as diárias da Câmara e usar com o meu próprio custo. Vereador, isso prova que se fizer projetos, ir a Brasília, batalhar, defender os projetos, ir em busca dos inúmeros documentos que se pede, né, para evitar aí fraudes, etc., que acaba travancando tudo, né, tem como fazer, né? Eu vou te dizer que isso me deixou um alento. E isso que tu falou é fantástico, de fato. Tem muito dinheiro, tem muitos recursos nos ministérios lá, mas precisa de projeto. Né? E aí nós precisamos aqui agora fazer uma gestão e colocar gente eficiente e competente nas secretarias que realmente saibam fazer os projetos, que realmente vão buscar, porque como eu te disse, tem recurso? Tem, mas não vai ser dado recurso distribuído a esmo. Precisa ser feito projeto, precisa ter vontade e aí precisa ter gente qualificada em determinadas secretarias para que possam fazer esses projetos e que possam buscar esses recursos a nível federal. Mas aí, como te disse, precisa ter competência, precisa ter vontade, precisa realmente ter gestão dentro das suas secretarias para colocar a pessoa certa no lugar certo, né, sem essa questão de partidarismo. Tem que ver pessoas competentes em determinados locais que saibam fazer os projetos e saibam buscar esses recursos a nível federal. Blumenau hoje tem uma lei em que a pessoa que tem deficiência física e está andando no transporte coletivo, essa lei determina que ela pode parar, o ônibus pode parar em qualquer lugar, entre pontos de ônibus, enfim, qualquer lugar que a pessoa precise sair do ônibus. Essa é uma lei que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores e já está à disposição da nossa comunidade. É uma lei do vereador Gilson. Nós vamos falar sobre ela no próximo bloco. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa busca discutir e debater assuntos com os nossos parlamentares e também, né, falar do trabalho que é realizado aqui na Câmara de Vereadores. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui o vereador professor Gilson de Souza. Vereador, o senhor fez um projeto de lei
que acabou sendo aprovado aqui na Câmara de Vereadores, passou por todas as comissões legislativas permanentes. Esse projeto, ele determina que os deficientes físicos tenham a opção de parar fora do ponto de ônibus quando estiver no transporte coletivo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse avanço também na área dos deficientes físicos. Bom, primeiro que o vereador ele tem que ser provocado, né? E essa semana até fiquei chateado, ouvi num jornalista falando que nenhum vereador anda de ônibus. Não é verdade. Eu sempre, quando posso, ando de ônibus, sim, até porque eu preciso fiscalizar. E, óbvio, não dá para andar sempre, porque você tem a agenda muito apertada e precisa, infelizmente, se deslocar com o carro. Mas sempre que possível, tento andar de ônibus, sim. As pessoas acabam me vendo. Apenas não fico fazendo fanfarrice, enfim, apenas vou lá e faço o meu trabalho, que é andar de ônibus para fiscalizar. E nessas minhas andanças de ônibus, eu observei um casal de jovem, inclusive acabei encontrando eles no ônibus, e eles têm mielomeningocele. E eles falavam da dificuldade que eles tinham, porque o ponto de ônibus onde é um trabalho deles, até a empresa deles fica em torno de 300 a 400 metros. 300 a 400 metros para nós é tranquilo, mas para quem tem deficiência é algo dificultoso. Então, acompanhei o caminho deles, falei, não, olha, então amanhã vocês vão, eu vou com vocês, encontro vocês 5 horas da manhã na frente do ponto da casa de vocês e eu vou com vocês até o destino. E acompanhei, 5 horas da manhã estava na frente da casa deles, acompanhei todo o trajeto com eles e vi a dificuldade. Quero primeiro dizer que os motoristas foram fantásticos, pelo menos aqueles 2 ônibus em que eu peguei junto com eles, os motoristas realmente têm muita vontade de ajudar, mas aí acabei descobrindo que o motorista, por mais que tenha boa vontade, queira parar mais próximo possível da empresa, fora do ponto de ônibus, se ele for denunciado, como já foi denunciado, ele acaba sendo multado. Então, mesmo que o motorista, e eu vi bons motoristas querendo ajudar de alguma forma, não podiam porque ganhariam uma multa. Porque não tínhamos uma lei que facilitasse a vida, né? Principalmente, e aí eu vi, você imagina... Autorizasse. No dia de chuva, você imagina só, a pessoa cadeirante, a pessoa com muleta, com dificuldade, os 2 casais, o casal tinha mielomeningocele, tem mielomeningocele, desculpa, então eu acompanhei o trajeto. Até 400 metros é sofrível. Pode ter certeza. Para uma pessoa que tem deficiência, e aí fiz esse projeto de lei, foi vetado, o CETERB vetou, falando que nem todos os pontos estão a mais de 300, 400 metros, o que não é verdade. Você que está aí sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo do ponto que nós tínhamos a antiga Souza Cruz lá, onde eles trabalhavam. É quase 400 metros do ponto até a entrada da empresa. Né? Então, nós fizemos uma lei de que, com segurança, o ônibus pode parar, né, próximo à empresa ou próximo à residência dessas pessoas que têm comprovado a deficiência física. Foi vetado, veio para a Câmara, a gente conseguiu derrubar o veto e hoje ela é lei, inclusive já estamos cobrando WMOB, né? Nós temos uma reunião nas próximas semanas para colocar o aviso mostrando que as pessoas que têm deficiência, elas têm o direito sim de que com segurança, é óbvio, não dá para parar o ônibus em qualquer lugar, mas que com segurança pode se parar o mais próximo da sua residência ou o mais próximo do seu trabalho. Isso é uma forma, eu enquanto vereador te digo, eu sou provocado e eu tenho que estar no dia a dia, faz parte da gente, nós estamos aqui para ser instrumento das pessoas e as pessoas têm que nos provocar e a gente tem que cobrar isso e a gente tenta fazer a melhor forma possível das leis aqui para melhorar a vida do cidadão, principalmente nessa questão de acessibilidade, que vai fazer e vai dar mais qualidade de vida para as pessoas que têm esse tipo de deficiência, algum tipo de deficiência, para que eles possam trabalhar tranquilamente, para que eles possam sair na rua tranquilamente. Vereador, nós passamos o mês de novembro, nós tivemos Novembrinho Azul pelo 2º ano, como é que foi? Foi um sucesso, até a doutora Karine, que foi uma das pessoas que trouxe para nós, ela disse, Wilson, você não tem noção a repercussão que está dando isso a nível nacional. Né, porque está todo mundo, inclusive ela está indo para São Paulo, se eu não me engano, que ela tem que ir lá porque as pessoas querem entender como que ela conseguiu mobilizar uma cidade, como que foi aprovado tão rapidamente uma lei na Câmara Municipal de Blumenau, como que aqui a mobilização funciona. Funciona porque nós tivemos aqui um trabalho em conjunto com a equipe médica, com cirurgiãs médicas pediátricas, com o Hospital Santo Antônio, com a Policlínica, ou seja, nós conseguimos mobilizar. Não foi só o projeto e uma cor, que eu sempre digo, né, as pessoas parecem que são contra cores e dias, enfim, nós não ficamos só no dia e na cor, nós realmente mobilizamos uma cidade, e aí parabéns às doutoras que fazem 4 dias de atendimento, só esse ano foram mais de 150 crianças atendidas de forma gratuita no Hospital Santo Antônio e na Policlínica, crianças que foram dados encaminhamento, e não é só isso, elas também organizaram
participaram e está agora a próxima semana, essa semana, se eu não me engano ainda, vai ter digamos assim, uma palestra onde elas vão tentar mobilizar com que os médicos que não são especialistas na área consigam atender bem essas crianças, né? Ali, testículo distorcido, enfim, tem várias situações ali da saúde urinária do menino, né? Na questão urológica do menino, que vai ser feito esse trabalho. O que a gente tem a dificuldade, tem até o Novembro Azul para os adultos, já porque a dificuldade dos homens de ter que ir no médico. Então, por que já não começar com as crianças, começar um trabalho já desde pequeno, mostrar para a criança? Então foi muito bacana, você foi lá ver, tinha super-herói, as doutoras atendiam da melhor forma possível, para a criança já saber que ela não precisa ter medo de ir no médico, que ela precisa estar lá, e principalmente para os pais serem orientados, né? Porque eu vi alguns casos assim gravíssimos de crianças que não eram levados e quando chegava com entorse, por exemplo, de testículo, já chegava num ponto em que havia necessidade de fazer intervenção cirúrgica. Então esse veio para ficar, inclusive ela falou, olha, eu preciso que tu me ajude, porque eu preciso mostrar no Congresso Brasileiro, inclusive foi capa de notícia no Congresso, a gente eles chamam lá no Congresso deles que eles têm de Pediatria Brasileira, esse trabalho que foi iniciado ano passado e esse ano de novo, tenho certeza que ano que vem vai ser maior ainda, né? E mostrar para as outras cidades do Brasil que é possível, que Blumenau realmente tem uma lei, que não é só uma lei de uma cor e de um mês, mas que é uma lei que faz com que mobilize a cidade em torno de uma causa. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, né? E que 2020 seja um ano promissor para todos nós e também para a Câmara de Vereadores através do seu trabalho. Amém, fico feliz e agradeço, como te disse, é importante ter isso gravado aqui, porque a gente consegue mostrar o nosso trabalho e consegue provar que lá atrás o que a gente plantou começa a dar resultado aqui agora, né? Então eu desejo a todos vocês aqui, a todos os seus familiares, um abençoado Natal, um feliz Ano Novo e que Deus realmente abençoe todas as nossas famílias para que a gente possa ter aí um ano iluminado em 2020. Sucesso, vereador. Obrigado. Vereador Gilson de Souza, do PSD, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.